Amém. Então, nós vamos falar hoje sobre propósito, né? E sobre como viver, né, esse jugo suave e esse fardo leve em meio ao propósito. E essa foi a palavra da parte de Deus quando eu cheguei no Raízes Curadas, né? Foi a palavra que a Aline me entregou na porta. Ela disse assim: Você veio aqui neste lugar porque o Senhor quer te ensinar a viver o jugo suave e o fardo leve. E ali eu já podia ir embora, porque o Espírito Santo ele entrou assim, ó, porque ele sabia que era tudo o que eu precisava, né? Eu amo viver o propósito do Senhor para minha vida, mas muitas vezes a gente, por não ter esse entendimento que hoje nós vamos tentar compartilhar, né? A gente sai da posição e quando a gente sai da posição, a gente se cansa. E aí a gente deixa de viver isso que o Senhor já prometeu para nós. Então vamos começar, meninas? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa manhã tão preciosa que Ele nos entregou, pelo fôlego de vida, por estarmos aqui. Então vamos juntas. Senhor, nós adoramos ao teu nome, adoramos a beleza da tua santidade. Tu és formoso, tu és lindo, tu és, Senhor, a estrela que brilha, tu és o brilho do sol. Tu és tudo que nós temos, Paizinho, e nós rendemos louvores a Ti nessa manhã, porque o Senhor mais uma vez renovou as Suas misericórdias sobre a nossa vida. Pai, eu te peço pela vida de cada mulher que está aqui, que as mentes sejam tomadas pelo Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, domine sobre toda a carne, para que o Senhor possa se manifestar com entendimento sobre as nossas vidas, Pai. Revela-se, Senhor, a nós com novidades nessa manhã. Eu te peço. Eu já te agradeço, Senhor, porque tu és bom e a tua palavra é fiel. Porque o Senhor promete e cumpre, porque nada que o Senhor diz volta vazio, Pai. Toma a minha vida, Senhor, nessa manhã, para que seja usada, Senhor, conforme o teu querer. Louvamos ao teu nome, louvamos ao Senhor por este ministério. Muito obrigada, Jesus, pelo Raízes Curadas, pela vida da Aline e de todas as pessoas que estão com ela, Senhor, sendo, Senhor, ajudadoras nessa missão. Louvamos ao teu nome. Amém, amém, amém. Meu Deus. Meninas, eu quero começar, Aline, vamos interagir, você pode falar junto comigo e a gente vai indo, tá bom? Amém. Meninas, Bora. eu quero falar para vocês Mateus 11:30, né, que começa falando sobre isso que já dizemos aqui. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por muito tempo, nessa caminhada, como a Aline disse, pastoral, eu entendi que era o propósito de Deus para a minha vida, essa posição, me mover nesse destino que o Senhor me colocou, sabe? Eu tenho que ser rápida, tá, gente? Quando eu começo a falar, eu não paro. O Senhor, ele pediu coisas da minha vida. E muitas vezes, para a gente se colocar na posição de viver o propósito de Deus para nós, nós vamos precisar deixar para trás. Deixar para trás circunstâncias, deixar para trás ambientes aos quais nós estávamos, posições, né? Eu sou professora, já trabalhei na área há muito tempo. E quando o Senhor pediu algo de mim para me lançar na direção do propósito que Ele tinha para a minha vida, Ele pediu a mim a minha profissão. Eu era extremamente usada por Deus ali, porque algo que eu digo, mulher, você precisa saber quem você é. Não deixe Satanás confundir a tua mente. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não era usada por Deus, não. Não, eu era usada por Deus, sim. Eu aconselhei muitas pessoas no meu trabalho. Eu expulsei demônios dentro do meu trabalho. Mas eu estava fora da posição. Eu não estava no lugar que o Senhor queria para que eu fosse movida no propósito dele para minha vida. Então pegue essa dica, ser usada por Deus não é estar vivendo o propósito de Deus para a sua vida. E aí muitas vezes a gente vai viver enfado e cansaço. Vamos caminhar, mas vai ter peso nas nossas costas, vai ser pesado demais.
E algo que eu sempre tive com Deus foi o contexto da obediência. Quando o Senhor fala algo comigo ou Ele me pede algo, por mais que a minha alma se agite, eu não nego ao sim do Senhor, ao chamado do Senhor, e prontamente eu decidi deixar a minha profissão. As pessoas que estavam em volta de mim, elas riram e questionaram e falaram: você não vai fazer isso. Porque eu amava demais, sabe? Eu amava demais estar onde eu estava. Eu amava demais fazer o que eu fazia. E às vezes arrancar o que está dentro de nós dói. Principalmente quando a gente está colocando a nossa raiz no lugar errado. Arrancar pela raiz. Para ser replantado no lugar certo, aonde o Senhor quer que você enraize, sabe? Vai precisar de cura, vai precisar de tratamento e vai precisar de processos. Então, enfim, caminhei, iniciei a minha caminhada e no decorrer dessa caminhada eu comecei a declarar a palavra de algumas formas. E por mais que eu declarava a palavra, eu não conseguia entender algumas coisas. Porque quando eu cheguei ao Raízes, eu cheguei muito cansada, como eu disse. E eu falava: pai, mas o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Por que eu não estou conseguindo viver isso? A tua palavra diz que é assim. Por que eu não estou conseguindo viver isso? E aí eu quero falar para vocês também o que está em 1 Pedro 5,7, que diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de você, mulher. Ele tem cuidado de todas as áreas da sua vida. Então não duvide quando você estiver inclinado ao propósito que o Senhor não está cuidando. Às vezes você não está vivendo esse jugo suave, esse fardo leve, porque você não está colocando sobre ele toda a tua ansiedade. E era o que eu estava vivendo. Muitos conflitos, muitas preocupações, muitas coisas para dar conta. E eu sempre colocava em mim, eu preciso conseguir, eu preciso dar conta. É o meu ministério, são as minhas crianças, eu preciso de comida para elas, eu preciso fazer. E não tinha nada a ver comigo. O Raízes Aleluia. Curadas foi uma revelação de Deus para minha vida, de coisas que eu já sabia, mas que não tinham entrado no meu espírito. E eu não estava conseguindo viver. Lançar sobre ele toda a tua ansiedade é uma chave para que você consiga viver o propósito de Deus para a tua vida. Você foi planejada pelo Senhor. Ele tem um propósito para a tua vida. Antes mesmo de você ser gerada, o Senhor já havia sonhado com você. Ele já tinha escrito todos os teus dias no livro dele. Então não coloque na tua mente, não deixe que os sofismas, que tudo que você viveu escutando, de que você não é capaz, você é pequena demais, você não é digna, nós não somos dignas nem de amarrar as sandálias dos pés do nosso mestre, mas ele escolheu nos chamar. Ele Aleluia. escolheu nos moldar para que vivêssemos o propósito dele para as nossas vidas. Isso é muito especial. Se coloque na posição de ser serva, mas se coloque na posição de ser filha e desfrutar de tudo que o pai tem para você. De desfrutar, o pai sempre quer o melhor para as suas filhas. E os propósitos de Deus para a tua vida, eles são os melhores. Os melhores. Deus não quer te usar em coisa pequena porque ele não é um Deus pequeno. Ele vai te usar em grandes coisas aonde você estiver. Aonde você Aleluia. estiver. Eu escutei esse dia um Reels que estava passando no Instagram, onde era o juízo final, e pessoas se apresentavam diante de Jesus. E vinha um e falava assim: eu fui pastor, salvei muitas vidas, e eu venho aqui te apresentar isso, Senhor. E aí ele falava assim: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Como não conhece? Eu falei no teu nome. E aí Jesus olha e fala assim: isso não era o que eu tinha para a tua vida. E aí vinha um missionário e falava assim: Jesus, eu viajei muitos lugares, eu preguei o teu evangelho, eu gastei a minha vida aos teus pés. E Jesus falava novamente: apartai-te de mim, eu não te conheço. Como não te conhece? Meu Deus, Senhor, eu estava ali, quantas pessoas eu libertei, eu curei. E Jesus falava: não era isso que eu tinha para você.
E aí veio uma mulher cansada e ela falava assim: Jesus, me perdoa porque eu não pude fazer nada. Eu criei os meus dois filhos, eu renunciei à minha profissão em amor àqueles dois meninos, os instruí, né? E Jesus fala assim: bendita és entre, porque isso era o que eu tinha para a tua vida. Você criou esses dois meninos e hoje, né, um foi para as nações, um fez isso, mas pela tua obediência eu fiz através da vida desses dois homens. Às vezes o propósito de Deus para sua vida parece ser pequeno, mas ele é grandioso nas mãos do Senhor. Sabe como o Senhor revela propósito, mulher? Em relacionamento. Você não vai saber qual é o seu propósito se você não tiver relacionamento com o teu pai. Só no relacionamento é que ele vai começar a derramar sobre a tua vida tudo que ele tem, tudo que ele quer, como ele quer te usar, a posição que ele quer te colocar, o que ele quer fazer através de você. Só nesse lugar você encontra paz. Viver a paz que excede todo entendimento. Olha, gente, esse Raízes Curadas, ele trabalhou na minha vida coisas assim que são inquestionáveis. E hoje, quando eu passo algumas situações e eu consigo olhar e falar assim, meu Deus, isso era a paz que excede todo entendimento, Senhor, eu louvo o teu nome. Eu louvo o teu nome, porque você consegue imaginar, mulher, você está no meio do caos, no meio da crise, onde tudo parece estar fora do lugar. E você olhar para um lado, olhar para o outro e saber aonde os teus olhos precisam estar fixados. E entender que tudo que está acontecendo ao seu redor é menor do que o seu Deus. O teu Deus, Aleluia. ele é maior do que todas essas coisas. E sabe o que você precisa fazer nessa hora? Parar tudo e se lançar aos pés dele. Porque só ele tem as respostas de paz que excedem todo o entendimento. Essa semana eu falei com uma pessoa da minha família algumas situações que eu tenho passado que eu não passava antes, de conflitos, porque nós vivemos por estações. A nossa vida ela é feita de ciclos e estações, assim como essa canção que a Aline colocou. E sabe qual é o nosso desafio quando estamos posicionadas no nosso propósito? É florescer no verão, é florescer no inverno, é florescer em qualquer estação que você estiver, porque o nosso Deus, ele é maior do que as estações e ele é maior do que os problemas. E eu olhei para essa pessoa e falei assim, eu estou buscando respostas em tudo humano que eu posso buscar. E parece que não está dando certo, mas eu sei aonde eu encontro a resposta. A resposta eu só encontro aos pés do meu Senhor. Então, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer humanamente. Mas eu preciso me lançar no olhar e no cuidado daquele que tem a resposta para me dar. E quando estamos posicionadas e quando descansamos verdadeiramente na paz que excede todo o entendimento, lançando nele toda a nossa ansiedade, mulheres, se nós não lançarmos ao Senhor a nossa ansiedade nesse tempo, nesse século, nós vamos enlouquecer, nós vamos destruir ministérios, casamentos, nós vamos destruir a nossa família. Atente ao que eu estou dizendo para vocês. Isso é muito sério. Olha o que está acontecendo na face da terra nesse tempo. Olha para o Brasil. Servir ao Senhor em meio ao caos, às vezes é fácil. Você ir lá e levar a cesta básica, você vê uma tragédia e se mover em cima dessa tragédia. Agora, servir ao Senhor posicionada dentro do seu lar, isso é muito difícil. Nós temos o poder da sabedoria nas nossas mãos. Foi a nós que o Senhor disse: seja sábia, seja sábia. Então se posicione no Senhor. Eu digo para você, uma pessoa sem propósito é uma pessoa sem destino e sem sentido de vida. Então, se hoje, quando você para nessa manhã e olha para você, eu te desafio para agora. Olhe para você e se pergunte: Rayane, Aline, mulher de Deus, você tem um sentido na sua vida? Qual é esse sentido? Nós precisamos parar, mulheres, e colocar num caderninho os pontos para a nossa vida. Por que eu estou aqui? Qual é o sentido de eu existir? Se eu disse ali em cima que nós fomos formadas
né? Que nós fomos geradas e sonhadas pelo Senhor. Não foi pelos teus pais. Às vezes, por eles nem queriam você. Às vezes, você foi obra do acaso, como dizem, não é isso? Aconteceu e você veio. Às vezes, você foi abandonada. Mas pelo Senhor você foi sonhada. Pelo Senhor você foi planejada e projetada. Então, o que você tem feito em resposta a esse amor que o Senhor teve pela tua vida? O que você está fazendo aqui? E se você não tem respostas para isso, eu te digo nessa manhã, com a certeza que a palavra me dá, você está vivendo sem propósito. É E verdade. tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe por quê? Oh, Porque o Senhor te chamou aqui nessa manhã. Pode amém. falar. Ô, Rai, e eu lembrei aqui, né, enquanto você falava, né? Tem muito. Eu amo demais, né? Quem convive comigo sabe que eu ministro muito sobre a parábola, né? Que Jesus ele mostra o pai na parábola do filho pródigo, né? E tem muito a ver com o que você está falando. Por quê? Porque eu ia comentar que a pessoa sem destino, ela fica sem sentido, igual você falou, mas ela fica procurando sentido em outras coisas, né? A pessoa sem destino, sem sentido, ela fica querendo preencher o sentido da vida dela em outras coisas. E na parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo quis preencher o sentido da vida dele, né, com dinheiro, com coisas que ele não tinha feito, com conquistas, com comprar coisas, conquistar e etc. Ele queria preencher nesse nível. E o filho mais velho queria preencher com trabalho, enquanto os dois eram filhos. Então, assim, uma das coisas que eu queria acrescentar, né, no que você está falando, é que para que Deus ele te mostre um destino, para que você, na verdade, Deus ele, como a Rai falou, a gente já nasce com esse destino escrito no livro que o Senhor escreveu a nosso respeito. Ele já lá no Salmo 139 já fala, todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum havia. Então ele já escreveu o destino. Só que quando você não sabe quem é, você não encontra esse destino, você não enxerga ele, né? Porque os dois filhos da parábola, eles eram filhos, mas eles procuravam sentido em outras coisas que não era o pai, a presença do pai. E, e os dois, de uma forma individual, cada um na sua individualidade, encontraram esse sentido na presença do Pai, no amor do Pai. Eles precisaram conhecer primeiro o Pai e aí depois encontrar o sentido, depois encontrar realmente o que era para ser feito. Porque o filho mais velho, quando o pai disse: Você sempre está comigo. Tudo que é meu é seu, ou seja, você está, igual você começou, né, a live, cansado e sobrecarregado, enquanto você é meu filho. O trabalho que você está fazendo não é um trabalho de filho, é um trabalho de escravo. Você vive na casa do pai como escravo, né, Rai? E aí você não encontra, não é que você não tenha um destino, é porque você não consegue enxergar. Você só vai conseguir. Quando eu falei com a Rai, quando ela chegou aqui em casa, que ela ia aprender o jugo suave, o fardo leve, é porque essa caminhada, né, no ministério, muitas vezes ela vai sobrecarregando quando você começa a entender que o jugo é seu, que você tem que dar conta dos problemas, que você tem que dar conta de resolver tudo, e aí você começa a pôr esse jugo em você e não no Senhor. E aí você começa a ficar
E eu lembro que você também chegou aqui totalmente sem sonho. A Rai não tinha, ela não se achava no direito de ter sonho mais. Ela não se achava nesse direito, enquanto o Senhor é o Pai dela, ama realizar nossos sonhos. Ele ama ver o nosso sorriso. Igual a gente, a palavra de Deus, ela fala assim, ó. Se você que é mal sabe dar boas coisas aos seus filhos, quando a gente dá um presente para o nosso filho, a gente não fica feliz. Eu já dei tanto presente para o meu filho que eu fiquei mais feliz do que ele de ver o sorriso dele. Se eu que sou má consigo me alegrar com meu filho quando eu presentei, imagina nosso pai. A palavra diz: imagina o Pai Celestial, ele te dará boas coisas a quem pedir. E a gente vai perdendo essa essência por causa de pegar o jugo para nós, né, Rai? Eu falei pra É caramba. desse jeito. Nada, nós temos tempo ainda. Tô de olho no tempo aqui, tá no tempo. Mas é isso mesmo, mulheres. Eu já te desafio mesmo. Eu não vim aqui para isso, tá? Mas eu já te desafio. Se você não fez esse curso, tem turma aberta. Procura a Aline, procura a Bruna, mas se coloque, sabe, à disposição, porque é um curso transformador. Quando eu entrei no Raiz, eu me encontrava como esses dois filhos, né? Sabendo que eu tinha um pai, mas não sabendo viver o que esse pai tinha para minha vida. Eu me colocava naquela posição de serva, mas a pior das servas, sabe? Aquela que não merece nada. E nós não é que nós não sejamos servas, mas nós somos filhas, sabe? Nós somos filhas. E não tem como, foi o que eu falei, né? E tô falando agora, você descobrir um propósito se você não tiver relacionamento, sabe por quê? Porque quando você tem relacionamento, o pai ele começa a se revelar para você. É ele quem se revela. E quando você conhece o pai, né? Se você conhece o seu pai, quando ele olha para você, você já sabe o que ele quer dizer. Você sabe se ele tá bravo, você sabe se ele tá feliz, você sabe se ele tá satisfeito por um olhar. E eu tava numa posição que a minha cabeça ela tava tão baixa, sabe? Que eu não conseguia olhar pro meu pai. Eu não enxergava nos olhos. E às vezes por isso que estava pesado demais, porque eu não conseguia ter as revelações. Eu falava, pai, eu preciso entregar para o Senhor. Eu preciso entregar para o Senhor. Eu preciso entregar para o Senhor. E ele falava, filho, eu já entreguei tudo. Eu já entreguei o meu filho. Eu só quero que você venha. Eu só quero que você se lance aos meus pés. Eu só quero que você sente no meu colo. Eu quero te fazer um carinho. Eu quero cuidar de você. Eu quero tirar essas feridas que estão aí. Me deixa cuidar. E aí, quando a gente começa a deixar o Pai cuidar de nós, sabe? Ele vai limpando e ele vai acariciando, e o Espírito Santo de Deus começa a manifestar no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento, os sonhos do Pai para a nossa vida. E esses sonhos, eles são relacionados ao nosso propósito. Hoje, deve ter uns 2 anos, né, Aline? 2 anos e meio que o Raízes começou aí. Mais ou menos isso, eu acho. Foi em 2022, 2023, 24. 2 anos e pouco, 2 anos e 2 anos, isso meio. aí. Tem uns 2 anos e meio que a minha vida ministerial ela tem sido totalmente diferente. Né? Em 2022, eu passei por um processo cirúrgico muito sério, né? A Aline comentou algo sobre isso numa live anterior que ela fez, que me levou a um leito de infecção generalizada, UTI, né? Muitas coisas complicadas, ao qual se eu não tivesse, e é em Deus eu estou dizendo isso, eu não estou aqui para promover um ministério, mas eu estou aqui para dizer a verdade do que esse ministério fez na minha vida. Se eu não tivesse vivido essa experiência e essa jornada, mesmo sendo uma mulher de Deus, porque eu não estou dizendo que você não é, mesmo não conhecendo a palavra como eu conhecia, se isso não tivesse entrado no espírito, na alma e na minha mente, eu não sei de verdade, mulher, se eu estaria hoje aqui para dizer isso para vocês. Porque a nossa palavra confessa, ela muda realidades.
Ela muda realidades. E ali naquele lugar eu comecei a focar no meu propósito. E eu falava, Senhor, o Senhor ainda não acabou a minha história. Pai, ainda há muito o que fazer e eu creio nisso pelo que... Rayane, mas como que você sabia disso? Você estava falando à toa? Não, porque eu tinha relacionamento com meu pai. E naquela UTI eu tinha certeza que ele estava ali comigo, por mais que existisse uma grande batalha espiritual travada, porque eu sei que existia, sabe? Existem coisas na nossa vida que a gente precisa saber quando Deus quer e quando Deus está permitindo. E em ambas as situações, você precisa saber que ele não deixa de estar com você. Mas o posicionamento nessas circunstâncias, ele precisa ser diferente. Então você precisa saber quando Deus quer algo, e às vezes você vai passar momentos difíceis porque Deus quer, porque Ele quer te ensinar, Ele quer te moldar, Ele quer que você seja aprovada para permanecer no propósito dele, para que a tua raiz seja mais profunda, sabe? E você precisa entender quando Deus está permitindo, e Ele vai estar do teu lado, segurando na tua mão, dizendo: nós venceremos, porque eu já venci. E você Aleluia. precisa se posicionar de uma forma diferente. E ali eu declarava a palavra. Por isso que eu digo que essa jornada ela é muito preciosa. Porque você descobre quem você é, a sua identidade, para que o Senhor revele a você o teu propósito. Para que você viva, né, esse fardo suave, esse jugo suave, esse fardo leve. Para que você tenha paz. Rayane, mas em meio a tudo isso você tinha paz? Eu tinha. Eu tinha paz. Não vou dizer que em algum momento o medo não tentou me assombrar, tentou. Mas quando ele tentava, eu focava os meus olhos para o meu pai e falava: Pai, tu estás comigo. Pai, é loucura. Porque viver os propósitos do Senhor muitas vezes vai ser loucura. Vai ser loucura você olhar e falar assim: eu confio em ti. Eu confio no que tu podes fazer. E é isso, gente. Existe um louvor que fala isso, né? Que o desejo de Deus é que a gente possa descansar em quem Ele é. E eu tô aqui. Por quê? Porque o propósito não acabou. E Aleluia. mulher, você tá aí. O propósito não se cumpriu, não acabou. Eu disse isso ontem na ministração lá no nosso grupo. Eu falei, se você tá aqui, você precisa ter a gratidão, porque Deus ainda tem o que fazer através da tua vida. E como você está se posicionando para que o Senhor comece a trabalhar o propósito dele na tua vida, mulher. Tá Aleluia. pesado demais? Tá pesado, mulher? Tá na hora de você parar. Rayane, mas parar tudo? Parar para se reposicionar e se colocar no lugar que você tem que estar. No Aleluia. lugar onde a sua ansiedade vai ser colocada nele. No lugar onde você encontra jugo suave e fardo leve. E aí, em meio a tudo que você está vivendo, você vai conseguir viver isso. A Aline Amém. disse nessa live onde ela mencionou sobre mim e sobre o Maicon, que nós estamos numa transição de espaço, precisando de um novo lugar para o projeto. E o nosso projeto ele é social, ele é missionário, nós não temos fundos, o nosso fundo ele é o Senhor. E eu ri, gente, porque chega a ser engraçado, porque você olha e você fala assim, eu não tenho o que fazer. E às vezes eu vivi essa jornada. Eu passei por um vale de deserto. O Senhor, ele cuidou, perdão, e ele me trouxe até aqui. Mas às vezes por circunstâncias muito menores. A gente diz que Deus não é capaz. A gente diz que ele não pode fazer, sabe? Deixa eu só desligar aqui rapidinho, mulheres, para parar de tocar. A gente diz que ele não pode fazer, a gente limita Deus, e quando a gente limita Deus, a gente sai do propósito. Porque ele é o grandão, ele é o Deusão, ele é o maior de todos. Seu propósito não é seu, é dele. E ontem, Aleluia. quando a gente estava lá, né, no momento da ceia, o meu marido ele foi direcionado a colocar a cruz na frente da ceia, né? E para a gente chegar na ceia, ele disse: hoje vocês vão passar pela cruz. E eu quero que vocês coloquem ali o que vocês têm que colocar. E eu já sei o que é a cruz e tá tudo bem. Por isso é tão importante, às vezes, a gente parar, mulheres.
Quando eu parei naquela cruz, eu só conseguia lembrar da UTI, sabe? De mim sozinha ali, mas de Deus segurando, me abraçando, me envolvendo. E eu chorei tanto naquela cruz, tanto porque eu falei assim: Deus, o Senhor é o Alfa e o Ômega. O Aleluia. Senhor estava no início, o Senhor está no final. Senhor, por que em meio, às vezes, da nossa jornada, a gente se perde? Você se perde no propósito. Porque quando começa a ficar difícil, a nossa tendência é limitar Deus e isolar Deus, E sabe? Dizendo assim, eu sei que o paralisar, Senhor, e como ali, paralisar, e paralisar, e paralisar. é assim que eu estava paralisada. Eu falava, Deus, eu tenho até dezembro, gente, para sair do lugar que eu estou. E eu não conseguia me mover. Até ontem, eu estava assim, Deus, né? O lugar, né? O lugar, eu não tenho como pagar o lugar. O lugar. E ficava, gente. Vocês acham que o lugar ia aparecer na minha cabeça? Que o lugar vai falar plã e vai aparecer? Eu Não, se eu não me mover, o lugar não vai. eu procurei você. E eu não conseguia procurar, sabe? E ontem, depois que eu passei pela cruz, quando eu peguei lá o cálice, né? Quando eu peguei o pão, eu me rendi aos pés do Senhor e eu chorava e eu falava assim, Pai, Pai. Eu não falava Senhor Todo-Poderoso, porque eu sei que Ele é, mas eu falava Paizinho. Pai, Aba, pai, eu não sei o que fazer. E eu gritava na alma, sabe? Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E tá tudo bem, porque eu falava assim, tu sabes. Ele já sabe, gente. Ele já Aleluia. sabe onde é o lugar, ele já sabe o que você tem que fazer. Seus dias foram escritos, todos. E eu falava, tu sabes, então abre a minha visão. Porque às vezes a nossa visão ela se fecha em meio à dificuldade. E eu É falava, verdade. abre a minha visão e me mostra qual é esse lugar. E ali, gente, eu já parei de falar o preço, é para comprar, é para alugar. Eu falava, me mostra o lugar, porque quando o Senhor mostrar, o Senhor vai fazer. Porque Ele é o Deus que Aleluia. faz na tua vida, mulher. Não se Amém. mova por padrões, não se mova por circunstâncias de olhar e falar, ai meu Deus, mas o meu casamento está todo quebrado, eu não posso viver o propósito. Ah, meu Senhor, a minha igreja está destruída, eu não posso viver o meu propósito. Ai, Deus, eu sou pequena demais, eu não tenho estudos, eu não sei nem falar direito, eu não posso viver o propósito do Senhor. O propósito não tem nada a ver com você, mulher. Não tem Aleluia. ver com a tua capacidade, o teu propósito tem a ver com a tua disposição, com A- a tua disposição de servir, com a tua Amém. disposição de se lançar nele, com a sua disposição de calar as vozes ao teu redor e falar: eis-me aqui, eis-me Amém. aqui E ainda pequena, eis-me aqui bem, limitada, eis-me aqui sem saber, Deus, para onde eu vou, mas eis-me aqui no amém. lugar que eu preciso estar, posicionada. Se Até porque, posicione, mulher. Pai, no, quando Deus, porque eu entendi depois, né, que Deus ele só abre nossa visão, ele só traz a revelação de propósito para quem conhece primeiro identidade, para quem trata a tua identidade primeiro. Porque você precisa crer que ele é o teu pai. Porque se você não crê, você não avança no propósito, porque Hum, nenhum propósito vai fazer sentido para você. Não, Nada que Deus vai te mandar fazer vai fazer sentido algum para a tua realidade. Não vai fazer sentido. Você pode ser a pessoa mais estudada da face da Terra. Ele vai mandar você fazer algo além da tua capacidade. Sempre será além da sua capacidade. Nunca exatamente. vai ser no seu nível. Nunca será. O propósito não é no seu nível, ele é sempre além. Sabe por Exatamente. que que Deus faz isso? Porque não é para ser a glória sua. Não é para ser pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pelo seu entendimento. É para ser a glória dele.
O E sabe o que propósito é legal? sempre vai te deixar, tipo assim, oi, como? Confortável às vezes, né, Aline? Você conhece os meus sonhos, os sonhos que Deus pôs no meu coração aqui para o ministério, para o Raiz Curada. Não tem lógica as coisas. Não. Não tem. Ela minha E chega a ser realidade. engraçado, porque a gente sabe que ele vai cumprir, sabe? Chega realmente a ser engraçado, porque você olha e fala assim, Aline, você é doida, minha filha? Você tá maluca? Mas nós cremos que ele já está fazendo, porque é dele, é para ele. E muitas vezes a gente caminha, Aline, é aquele ditado, né? Parece que eu tô nadando contra a maré. Você vai, você vai, você vai, e você só se cansa. Aí você tenta buscar, às vezes, na estética, na beleza, você tenta buscar em cursos, você tenta buscar em ministérios, ou você se fecha para o mundo e entra num buraco vazio da depressão, mas você não consegue encontrar plenitude. Não tem plenitude. Quando a gente está posicionado. Primeiro é o que você disse, quando a gente sabe que ele é o nosso pai. Porque ele sendo o nosso pai, Aline, a gente tem a confiança de que nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. E aí a gente não tem medo, porque o que paralisa a gente de viver o propósito, quando a gente sabe qual é o propósito, o que paralisa é o medo. O medo de que a gente não vai dar conta, o medo de que não vai dar certo, o medo de que a gente não vai conseguir, o medo de ambas as partes. Mas quando a gente sabe que ele é o nosso pai, a gente sabe que não vai faltar. E nisso a gente descansa. E quando a gente descansa, a gente tem paz e a gente tem plenitude. Não é que viver o propósito de Deus vai ser fácil. Não é isso. Jesus viveu o propósito do Pai para a vida dele. E a caminhada de Jesus foi fácil, minhas amigas? Não foi fácil, não. Foi difícil demais. Mas Jesus, sempre que ele se deparava numa questão de conflito, porque ele era homem, o que ele fazia, gente? Ele deixava ele deixava o ministério? Ele deixava a caminhada? Não. Mas ele parava tudo e falava: aguenta aí, vai caminhando aí. Por quê, gente? Porque eu tenho que ir ali ter com o meu pai. Porque é só o pai que abastece a gente. É só o pai que diz assim: calma, você está no caminho, é difícil, mas eu estou contigo, tem um propósito que é maior do que você, Jesus. A gente está falando de Jesus. Tem um propósito que é maior que você, meu filho, mas vai, eu vou estar com você. E aí, aquela agitação da alma de Jesus, aquela agitação da tua alma, a agitação da minha alma, ela precisa se calar diante da voz do Pai. O filho, ele escuta a voz. Eu tenho falado isso, né? Eu até coloquei no grupo de anfitriãs, na parte de intercessão, eu falei, precisamos estar atentas nesse tempo à voz do Espírito Santo, porque ele está querendo falar. Tem muita coisa acontecendo, e se a gente não calar as vozes externas para ouvir a voz do Pai, a gente vai se confundir. Eu tenho vivido dias conflitantes. E tudo o que a minha alma diz para mim é: para, Rayane, deita nessa cama, não levanta mais não. Tá tudo difícil demais, tá cansativo. Olha só, parece que você faz as pessoas não escutam. Rayane, para que você tá fazendo isso? Rayane, você deitou nessa cama em algum desses dias? Não, só na hora de dormir mesmo. Sabe por quê? Porque eu tenho um pai falando mais do que essas vozes. Ele diz: filha, não para. Filha, eu estou Aleluia. contigo. Filha, é minha responsabilidade, não é tua. Filha, é minha responsabilidade mover os corações, é a minha responsabilidade transformar. Filha, eu só entrego sementes. Comece a colocar as sementes e continue, porque quem vai gerar nessas sementes sou eu, não é você. Então não para não, filha, Aleluia. porque ainda tem muito Glória a campo para ser Deus. semeado. Amém. Ainda tem muito campo, mulher, para ser semeado. Levanta aí, sai desse sofá, larga esse celular, se posiciona, larga esses conflitos que estão gritando Aleluia. dentro de você, pega tudo hoje. Hoje, pega tudo e fala assim: Senhor, tá aqui. Foi isso que eu fiz ontem. Eu falei: Paizinho, tá tudo aqui. Tá vendo esse saco?
Vocês vão passar pelo Raízes. Quem já passou sabe do que eu tô falando. Quando eu vi a cruz, eu não queria me posicionar na frente dela. Sabe aonde eu queria me posicionar? Atrás. Porque eu falava assim, pai, é aí atrás que tá todo o jugo. Esse jugo que tá pesado, mulher. Eu olhava para aquela cruz e falava, tá aí atrás, pai. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Arranca, sai, eu não quero, eu não quero, eu não aceito mais. Porque eu aprendi sobre viver um fardo leve. E eu não aceito Aleluia. mais o fardo pesado. Por mais que eu encontre desafios, eu comecei a ler um livro, ó, muito bacana, Louco Amor, de Francis Chan. E ele fala bem assim, ó, ao se render totalmente ao propósito de Deus, ao se render totalmente, não é em partes, ele lhe proporcionará o maior prazer que se pode desfrutar nesta vida e no Aleluia. porvir. Eu achava que eu não podia viver o maior do desfrute de Deus para mim nessa vida e eu estava enganada, sabe por quê? Porque Ele é o meu Pai Aleluia. e eu posso viver isso estando no propósito. E aí, para terminar, para deixar o finalzinho para a Aline aí, quem vive o propósito, mulher, não se distrai com propostas. Satanás está cheio de propostas para você, assim como ele está cheio de propostas para a minha vida. Propostas não é propósito. Então, quem vive o propósito não se distrai com propostas. Se lance no propósito do Pai para a tua vida. Se você não sabe qual é esse propósito, comece a viver um relacionamento com teu Pai. E eu tenho certeza que Ele vai começar a derramar sobre a tua vida os sonhos que Ele tem para você. E você vai viver o propósito de Deus nessa terra. Amém. Aleluia. Ô, Rai, eu quero te fazer uma pergunta aí para você compartilhar com as mulheres. Como tem sido viver o propósito Raízes Curadas como anfitriã? Como é que tem sido aí sua experiência? Eu já perdi as contas de quantas turmas você fez, né? Ah, Você e a meu Já. pai, vai começar outra agora, já em setembro. E eu fico muito animada. Como eu falei no início, mulheres, viver o propósito Raízes Curadas para minha vida é presente. E é presente mesmo. Rayane, mas é fácil? Não é nada. A gente chega no Raízes Curadas tudo fora da posição. A gente chega tudo bagunçado aqui dentro. Assim como eu cheguei. E tem hora que chega a turma aqui que eu falo, meu Deus do céu, Senhor. E quando o nosso Pai começa a transformar, ai, Aline, quando a gente começa a ver depressão sendo lançada fora, medo, quando a gente começa a ver casamento sendo restaurado, sabe por quê? Porque a mulher entendeu quem ela é. A identidade dela foi curada. E aí é ela que se posiciona e o casamento começa a ser restaurado. Sabe, quando a gente começa a ver isso, eu olho para Deus e falo assim, Senhor, onde estava esse ministério que eu não descobri ele antes? Aonde ele estava guardado? É lindo, mulher. É lindo ser anfitriã. Sabe, é lindo preparar uma mesa, porque eu não preparo a mesa para as mulheres. Eu preparo a mesa para o meu Senhor. Porque eu sei que a mesa é lugar de cura. E aí, quando cada detalhe eu falo assim, Espírito Santo, mostra para mim o que o Senhor quer nessa mesa. O que o Senhor quer. Qual é o detalhe? Qual é o acessório? Parece que é bobeira, mas não é. Nessa estação, o Senhor falou para mim assim, eu quero flores. Eu quero que na próxima mesa você coloque flores e eu quero que todas elas sejam naturais. Aí sabe o que que a nossa mente fala às vezes? Senhor, mas eu não tenho dinheiro. A minha mente não fala mais isso, mulheres. Não fala. Rayane, mas você tem dinheiro? É meu pai, gente. Meu pai que tá mandando eu colocar. Vocês acham que ele não vai dar o dinheiro para comprar as flores? Não é não, Aline. Não é isso, mulheres. Quando vocês se lançarem, vocês vão viver o sobrenatural. É isso que o livro ali estava falando. Vocês vão viver em alegria. É alegria. Ah, mas não dá trabalho? Não dá, dá sim. Mas é muito mais prazeroso do que trabalhoso. Conseguem entender? É Então é verdade. isso, Aline. Você, mulher que é anfitriã, que está nessa live, não começou turma. Eu tenho falado isso para todas as mulheres, Aline, que têm feito a reunião comigo. Às vezes elas falam assim: ah, eu não tenho previsão de quando eu vou começar. Eu olho para elas e falo assim:
A gente está em julho agora, né? Eu falo, em agosto, tá bom? Porque dá tempo de você projetar tudo. Eu falo, mulher, não deixa engavetar, não deixa morrer o que Jesus está gerando no teu coração hoje. Eu Aleluia. só não falo para elas começarem semana que vem, porque eu sei que é muito corrido. Mas um É, mês dá tempo. Então você, mulher, já fez o curso, já passou pela experiência, é anfitriã. O que você está esperando para começar? Você está esperando recurso? Teu pai pode te dar. Você está esperando alunos? Pode falar, Aline. e as mulheres que estão aí, ó, na live, que são de fora, que a gente. Porque mesmo, ô, gente, mesmo que a mulher passe como aluna, ela tem que fazer o treinamento de anfitriã, que é online. O treinamento de anfitriã é online. Como que é o treinamento de anfitriã? Ai, fala para as mulheres aí. É Menina, explicado? o treinamento é muito fácil, não tem outra palavra. Essa inspiração que o Espírito Santo derramou na vida da Aline nesse tempo, elas falam, quando elas vêm para a reunião assim, eu nem tenho dúvida, porque tá tudo tão explicado no treinamento, e elas falam, Aline, para a tua vida, para edificação. Elas falam assim, eu sinto tanto o Espírito Santo naquele treinamento, porque e o que eu sinto é que ele já está me revelando tudo. Mulher, é isso. Só se joga. Tá muito tranquilo. Se você falar assim, eu não consigo, eu já recebi mulheres que não só sabem ligar o WhatsApp e não sabem nem mexer direito na tecnologia. E elas fizeram um treinamento de anfitriãs e já estão iniciando turma, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Rai. Perguntaram se o curso é só presencial. Então, mulheres, o de anfitriã é online. É para formar líderes, né? Para você aplicar aí na sua casa, né? Com as mulheres aí da sua cidade. A gente apoia, a gente divulga, a gente instrui, a gente está sempre com você, né? Você não vai, assim, aleatório aplicar o curso Raízes Curadas, não. A gente está sempre ali, né, E Rai? até E depois tem o assim, suporte, né, Aline? Quando elas e iniciam a assim, turma, o curso mesmo, as 8 semanas de aplicação, ele é só presencial, tá? Por quê? Porque precisa do contato, né? Precisa do contato, de você estar na mesa, sentada com as mulheres, você receber aquela ministração. No online não tem esse contato e é necessário. É necessário a experiência, você passar pelas 8 semanas. O treinamento de anfitriã não é 8 semanas, é quando você terminar, né? Ele é gravado, então você vai assistindo até acabar. Então, se tem gente que assiste em 3 dias, né? Se pega é aquilo tudo verdade. assim, e vai logo querendo aplicar. E é assim, gente. Eu agradeço muito a Deus, porque eu estava falando com Deus na minha oração de ontem, eu acho, que, gente, não tem a ver comigo, né? Tem a ver com o Senhor e com aquilo que Ele deseja. E eu estava agradecendo a ele porque ele me deu a oportunidade de gerar propósito na vida de outras mulheres. Tem tantas mulheres que entram no treinamento de anfitriãs que já deixaram o propósito morrer, sabe? Por quê? Porque Deus já tinha falado com elas o que era para fazer, mas elas não sabiam como elas iam fazer. E muitas das vezes a gente confunde propósito com ministério, com cargo na igreja. A gente confunde muito propósito com cargo. Às vezes a gente quer viver o propósito, mas a gente quer um cargo. A gente quer um cargo ali na igreja, no grupo tal, no grupo tal. E às vezes não é isso que o Senhor quer para você. Tem tantas mulheres que têm encontrado aqui o ministério que elas já reuniam com amigas em casa. Elas já convidavam amigas para tomar um café e falar de Deus, das coisas de Deus. Elas já faziam isso. E aí, elas não. Sabe o que é a pessoa não enxergar isso como propósito de Deus? Elas não enxergavam. Até que elas, nossa, eu posso fazer, né? E só para terminar, Rai, para eu já aproveitar você aqui, a gente recebe mulheres que a gente não conhece, que elas vêm de lugares.
que a gente não conhece, a gente não sabe quem são. E essa experiência, como tem sido para você, Rai? Isso é o que eu mais acho incrível, assim, né? Eu falo, já trabalho, né, com o contexto do pastoreio, assim, há 9 anos, e receber mulheres que eu não conheço, eu acho muito mais interessante, não desmerecendo o que eu faço, tá? Por favor. Mas é porque é algo novo, e eu amo as novidades que o Senhor tem para mim. E aí eu conheço novas histórias, e quando vocês sentam à mesa, mulheres, que vocês começam a ver, Deus não faz nada à toa. Você começa a ver as conexões, mulheres que não se conhecem, mas que uma cruza a história com a outra, e que uma teve um trauma que a outra também teve, e aí quando ela começa a falar, a outra tem coragem de falar também. Então, assim, receber essas mulheres, as quais eu não conheço, ver que elas estão entrando na minha casa, ver que elas sentem o Espírito Santo e elas falam isso, sabe? Ai, é um prazer, é uma honra. Porque a gente, é o que você disse, a gente vê assim, Senhor, eu sou pequena demais. Eu sei que eu não sou capaz. Eu sei que nada disso aqui fui eu, foi tudo o Senhor. E aí o Espírito Santo preenche a gente numa forma de completude. É verdade. Amém. Glória a Aline, tem Deus. muitas meninas perguntando aí que eu vi sobre preciso fazer o curso presencial para poder fazer o de anfitriãs? Ah, eu sou de tal lugar e eu vi muito lugar que elas colocaram em mulheres, muitos lugares que vocês colocaram já tem o Raízes Curadas. Santa Catarina tem muita cidade em Santa Catarina que já tem o Raízes Curadas. Então, eu não sei se pode, Aline, mas aconselhar elas a procurarem pelo WhatsApp ou pelo Instagram no particular para a Bruna estar direcionando, né, mulheres, a vocês. Se Sim. tem no lugar, se não tem, Mas, ó, que foram muitas, não tem como responder todas. lá no perfil do Instagram tem ali as bolinhas do destaque, não tem aquelas bolinhas? Ali naquelas bolinhas tem os estados, né? Tem São Paulo, Rio de Janeiro, tem todos os estados. Aí você clica na bolinha do seu estado e você vai ver se tem lá. E se você achar uma anfitriã, tem o link para você clicar em cima do link e falar direto com a anfitriã do lugar da sua cidade, tá? Mas se de tudo você ainda tiver dúvida, tem o WhatsApp no perfil também. Você clica no WhatsApp, lá tem um botãozinho chamado contato. Aí você clica no contato ali e vai no WhatsApp que a Bruna vai atender vocês lá. Tá bom, amadas? E assim, não precisa, você é de longe e na sua cidade não tem o presencial ainda, e você já trabalha com mulheres e você quer aplicar o curso, não precisa passar o presencial primeiro, porque não tem como você sair daí e ficar 2 meses em outra cidade para fazer o presencial. Você pode entrar direto no treinamento de anfitriãs e ser a primeira anfitriã da sua cidade. Glória a Amém. Deus aí, gente. Vão liberar a Obrigada, Rai que ela tem mulher. coisa para fazer. Obrigada, Qualquer mulheres, por dúvida, estarem aqui. gratidão, Obrigada, Aline. amiga. Tá? Obrigada mesmo pela oportunidade de partilhar com vocês. Tá joia? Obrigada, tá, amiga? Beijo.